O famoso caso de Bryden Murphy constitui um dos indícios mais verossímeis de que há reencarnação. Em transe, a paciente teria narrado os fatos ocorridos em sua vida anterior, fatos devidamente comprovados por uma comissão de peritos. A sensação de Bryden Murphy começou quando uma mulher, Virginia Tighe, passou por uma sessão de hipnose com o hipnotizador amador Warren Bernstein. Nas primeiras sessões, Tighe falou sobre sua infância em detalhes vívidos. Percebendo que Tighe era muito mais suscetível à hipnose do que a pessoa comum, em uma sessão posterior, Bernstein perguntou se ela se lembrava de alguma coisa antes de seu nascimento. Quando a pergunta foi feita, Tighe imediatamente começou a falar em um forte sotaque irlandês. Isso foi surpreendente, pois Tighe nunca morou na Irlanda. Ela alegou que era uma mulher do século XIX chamada Bryden Murphy. Esta foi a primeira de muitas sessões entre Bernstein e Murphy. Ficou curioso? Conheça agora o caso de Bryden Murphy, que após 100 anos depois de sua morte, supostamente voltou dos mortos como uma dona de casa do Colorado. Eu sou o Sidney Góes, se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Sob hipnose, uma dona de casa do Colorado chamada Virginia Tighe alegou ser uma mulher irlandesa reencarnada chamada Bryden Murphy. Falando em sotaque irlandês grosso, Murphy chocou a todos com suas histórias de sua vida na Irlanda, que havia ocorrido 100 anos antes. Este caso de reencarnação em 1952 levou a um frenesi da mídia e um fascínio generalizado pelo conceito de regressão e reencarnação de vidas passadas. Warren Bernstein tentou reunir o máximo de informações possíveis sobre a vida passada de Tighe como Murphy nas sessões subsequentes. Com o tempo, ele coletou uma biografia concreta, cheia de detalhes coloridos de Murphy. Ele acreditava que essa informação poderia ser usada para encontrar registros que verificassem a existência de Murphy, provando assim as alegações de reencarnação. Tighe, falando como Murphy, alegou ter nascido em 20 de dezembro de 1798 em Cork, na Irlanda. Ela alegou ter vivido em uma casa de madeira e ter sido filha de Duncan e Kathleen Murphy, em homenagem à sua avó Bridget. Além disso, ela lembrou que, depois de fraturar o quadril em uma queda, aos 60 e poucos anos, ela morreu pacificamente e sem dor, embora inválida, em um domingo em 1864 aos 66 anos. Ela acrescentou que, após sua morte, viveu muito tempo no mundo espiritual, antes de renascer em 1923 como Ruth Mills, no estado americano de Iowa. Como Murphy, Tighe lembrou detalhes de sua morte, mas seus detalhes sobre a vida após a morte, que ela chamou de um mundo espiritual como ela se lembrava, foram talvez os mais intrigantes de seu relato. Ela descreveu assistir o seu funeral, bem como a vida após a morte e ao purgatório. Ela disse que a vida após a morte era um local neutro, onde ela não se sentia feliz nem triste. No purgatório, ela foi capaz de falar com outras pessoas que morreram, e ela conheceu durante a sua vida, incluindo seu irmão mais novo que morreu durante a infância. No total, Bernstein conduziu 6 regressões a vidas passadas com Tighe entre novembro de 1952 e outubro de 1953. Ele gravou em vinil e escreveu um livro sobre isso, e o público americano ficou obcecado. Bryden Murphy foi uma sensação absoluta ao longo da década de 1950. Festas com o tema de reencarnação tornaram-se uma tendência, sendo o slogan para tais eventos "Venha como você era". Os bartenders costumavam servir coquetéis de reencarnação e as pessoas ficavam curiosas sobre suas próprias vidas passadas. Começaram a surgir histórias de indivíduos que afirmavam ter sido anteriormente da realeza, animais ou camponeses dos tempos medievais. A mídia não conseguiu encontrar registros oficiais da existência de Murphy. O público ficou fascinado com a hipnose e a reencarnação, e com o tempo, os jornalistas começaram a procurar a verificação da existência de Bryden Murphy.
Eles vasculharam registros em Cork e Belfast em busca de certidões de nascimento ou óbito sobre Murphy. Infelizmente, todas as buscas foram frias e nenhum registro oficial de Bryden Murphy foi descoberto. No entanto, os jornalistas descobriram que algumas das informações fornecidas por Tighe eram precisas. Apesar de nunca ter estado na Irlanda, ou nunca ter demonstrado interesse pela cultura irlandesa, ela descreveu algumas áreas da Irlanda notavelmente bem. Ela também sabia a localização de alguns edifícios e os nomes dos comerciantes. À medida que as investigações dos jornais continuavam, uma descoberta de um repórter do Chicago American abriu alguns buracos sérios das alegações de reencarnação. Virginia Tighe aparentemente tinha uma vizinha chamada Bate Murphy Corkle. Embora não haja muitos detalhes sobre a própria Corkle, é possível que algumas das memórias de Tighe de uma casa de madeira e paisagens irlandesas possam corresponder às histórias que Corkle contou a ela sobre sua infância. Isso levou à teoria de que Tighe estava apenas se lembrando de histórias que ouviu quando jovem e ficou confusa sob a hipnose. A história de Bryden Murphy causou curiosidade generalizada sobre a reencarnação em toda a América. Embora parte disso fosse um interesse relativamente inofensivo, um caso realmente resultou em tragédia. Um homem de 19 anos se matou e deixou um bilhete para trás, na esperança de provar a reencarnação voltando em outra vida e contando o conteúdo do bilhete. Em 1956, o caso recebeu tanta atenção que Warren Buster publicou um livro sobre o assunto intitulado A Busca por Bryden Murphy. Nesse mesmo ano, o livro foi transformado em filme. O livro rapidamente se tornou um best-seller e encorajou ainda mais o fascínio do público pela reencarnação. Durante esse tempo, era costume os pais cumprimentarem seus recém-nascidos na sala de parto com as palavras "Bem-vindo de volta". No obituário de Bernstein, no New York Times de 1999, Robert McGee Thomas Jr. escreveu que o livro incitou um aumento de 25 vezes na venda de obras sobre hipnotismo. Virginia Tighe se arrependeu de seu envolvimento no fenômeno Bryden Murphy mais tarde na vida. Após as regressões a vidas passadas, ela se divorciou do marido e se casou novamente e teve mais filhos, e ela tentou se dissociar do caso lendário. Certa vez, ela foi citada como tendo dito: "Se eu soubesse que tudo isso ia acontecer, nunca teria me deitado naquele sofá." Após a descoberta da vizinha de Tighe, em conjunto com a falta de evidências corroborantes na Irlanda, o caso enfrentou amplo escrutínio e ceticismo. Warren Buster desviou de grande parte das críticas. Ele alegou que Tighe nunca soube o primeiro nome de sua vizinha, Bryden Murphy Corkle. Ele também apontou que Tighe havia descrito com precisões os locais na Irlanda em grande detalhe, apesar de nunca ter estado na Irlanda ou demonstrado muito interesse no país. Parece haver um consenso geral de que o próprio Buster agiu de boa fé. A pior acusação que pode ser feita contra ele é talvez que ele aceitou muito prontamente que o que ouviu nas sessões hipnóticas era evidência de reencarnação. A maioria das pessoas agora provavelmente concordaria que a história de Bryden Murphy faz pouco para provar ou refutar a ideia de reencarnação. Mas pode muito bem sugerir que, às vezes, no estado hipnótico, as pessoas podem aparentemente acessar memórias que parecem pertencer a outro tempo, outro lugar ou a outra pessoa. Quando discutirmos a pesquisa sobre a questão da vida após a morte, vários outros casos mais convincentes de reencarnação serão descritos. Mas e você? O que acha?